sair ungidos nesta noite pela tua palavra. Pedimos, entregamos em tuas santas mãos, no nome do Verbo da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Emanuel, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém e amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Mais uma noite abençoada para nós, estarmos na casa do Pai Celestial. E só temos que agradecer, né, irmãos? Agradecer. Não, Tarcísio, pode desliga isso para mim. Amados, nós vamos tomar as Escrituras. Vamos abrir no livro de Êxodo. São dois. Êxodo 13. Versículo 21. Irmãos, eu convido a vocês a estarem conosco ali na Souto Maior, né? 1521. Nós estamos tendo culto evangelístico ali. E está sendo de grande valia. Deus está abençoando bastante nossos cultos ali. Vocês estão convidados a estar lá conosco, terça e sábado. Tá certo? Se todos acharam, vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Êxodo 13, 21. Diz assim: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Até aqui, amados, somente essa escritura. Podeis assentar, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre nuvem. Sobre nuvem. E eu tenho algumas escrituras que eu quero citar, que eu quero ler, e também comentar sobre essa nuvem, tá? Você pode ver que aqui, irmãos, quando Israel saiu do Egito, né, Deus o acompanhou, Israel, levando Israel à terra prometida. E veja que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, no sentido de cuidar do seu povo, amém? Então você pode ver que ele enviava uma nuvem de dia, né? Uma nuvem, e eu creio, que essa nuvem fazia sombra naquele sol escaldante, né? Mulheres, crianças, velhinhos, né, irmão? Aí por quilômetros, né? Porque era 2 milhões de pessoas que saíram, né, irmão? Então tinha que ser uma nuvem grande, né, irmãos? Bem comprida, né? E quando era de noite, aparecia a coluna de fogo, iluminando também o lugar aonde eles estavam, né? Isso era a presença do Todo-Poderoso guiando os filhos de Israel. Por isso que as nações tremiam, né, diante de Israel. Então, irmãos, hoje eu não vou pregar, só vou ler, tá certo? Então, veja, o Senhor ia diante deles, não atrás. Você pode ver aqui. Por isso que Cristo disse: vem, segue-me. Até na nuvem aqui, Deus estava na frente, diante, né?
De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, né? E de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Pense que claridade que era, irmãos. Para que caminhasse de dia e de noite. Amém? Então, nós temos que servir a Deus de dia e de noite, no sentido de caminhar, no sentido de servir, no sentido de orar, no sentido de adorar. Porque aqui, irmão, eles serviam a Deus de dia e de noite, caminhando. Quando a coluna de fogo falava, vamos caminhar, Israel tinha que caminhar. Quando a coluna de fogo parava, Israel parava. Eu vou ler aqui para vocês. Então, você pode ver, irmão, que está recheado o Velho Testamento, essa parte de nuvem. Tá? Deus falando de diversas maneiras, essa nuvem. E não tão só para eles, como para nós também, né? No tempo do profeta, na 7ª era da igreja, Deus também enviou a nuvem, né, irmãos? Mostrando a silhueta, a face da suprema deidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando nos céus, né, uma nuvem também, de seus 48 quilômetros de altura por 46 quilômetros de largura. Pensa que tamanho daqui em Sidrolândia, essa nuvem, irmão. Ela foi fotografada acima das nuvens, que essas nuvens que passam aqui, irmão, é perto aqui de nós, é só aqui, não tem nuvem lá para cima ou não, tá? Não existe nuvem lá para cima. As nuvens, que a ciência também mostra, são 10 tipos de nuvens terrena para nós. É aqui, alguns 1,5 km, 2 aí de altura. Não é muito alta não, viu, irmão? E é aqui que as nuvens formam a chuva e fica aqui. Se você tentar olhar lá para cima, não existe nuvem lá não. Só que essa que apareceu para o irmão Brana, que o irmão Brana pegou da revista Life, que eles fotografaram, que a ciência fotografou na época, ela estava acima dessas nuvens. Entendendo? Porque foi uma nuvem formada por 7 anjos que vieram da eternidade e formaram esse anel aí nos céus. E eu vou ler para vocês, porque muitos pegaram isso aí como a terceira vinda, segunda vinda de Jesus, né, irmão? Pegaram isso aí como vinda de Cristo na terra e engoliram isso aí, e eu quero apenas mostrar uma coisinha aqui nesta noite, amém? Já mostrei, vamos mostrar mais. Então vocês não precisam anotar, depois poderão pegar. No Êxodo 14, 19, irmãos, indo para frente um pouquinho, vocês não precisam, se quiser estar com a Bíblia aberta, tudo bem? Diz assim, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e lá atrás deles, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por detrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Amém? Isso é Êxodo 14, 19. Então, quando Israel saiu do Egito, irmãos, que eles estavam indo e tomaram a direção do Mar Vermelho, né? Então, você sabe que o exército do faraó veio atrás, né? Para matar os filhos de Israel. Então, a nuvem estava indo, né, irmão? De dia e a coluna de fogo de noite, guiando Israel como lemos. Só que quando o inimigo vem na retaguarda, veio atrás de Israel, aqui está escrito que a nuvem e a coluna de fogo foi lá para de trás. Está entendendo, irmão? Para proteger Israel. E essa nuvem, irmãos, e essa coluna de fogo, para Israel era luz, para eles eram trevas. Como pode um negócio desse? Entendeu? Então isso aqui para nós é de grande valia. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ele está na nossa dianteira. Ele está nos guiando no caminho também.
Ele está levando nós para a terra prometida, que é o grande Espírito Santo. E quando o inimigo vem ao nosso encalço, Deus vai lá atrás e trata com o inimigo, bloqueia ele. Amém? Porque Deus foi lá atrás de Israel e baixou a coluna de fogo. Amém? Fez uma muralha de fogo, bloqueando o povo egípcio, o exército egípcio. E quando Israel estava sem saída, vocês sabem muito bem, Moisés feriu as águas do Mar Roxo, do Mar Vermelho, e o mar abriu. E o faraó falou, tá vendo? O Deus dos escravos barra nós com fogo e abre o mar para eles atravessar. Amém? Esse é o nosso Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele ainda continua cuidando dos seus filhos, cuidando das suas filhas. Ainda que o inimigo venha ao nosso encalço, meu irmão, Deus trata com o nosso inimigo. Deus barra ele lá. Por isso que o salmista escreveu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, irmão, irmã, descansa, porque Deus cuida de ti. Deus cuida de nós. Não precisa se preocupar. Meu Deus, o que vai acontecer? Irmãos, o povo está muito morno. O povo está muito morno. O povo está muito fraco. Desculpa, irmão. Por isso que vai vir um aperto para o povo da mensagem. Para chacoalhar eles, para aquecer eles. Entendeu, irmão? Esse friozinho, isso aqui não é nada para nós vir na igreja. Fez um tempinho, já vamos dormir, já vamos para debaixo das cobertas. Né, irmão? Não. Nós temos que servir a Deus, nós temos que servir a Deus nos dias da calamidade, nos dias do ruim, nos dias piores. E no tempo do coronavírus, quando o coronavírus bateu aqui, muitos irmãos fecharam a igreja, trancaram a igreja, porque a fé deles não foi suficiente de manter as igrejas abertas e cultuando, mesmo um sentando aqui, outro sentando lá, por causa da fiscalização. Nós não fechamos um dia, mas eu conheço pastor, que ele fechou a igreja e o povo começou a atender em casa, ele ir nas casas, e hoje a igreja está fechada, não conseguiu mais abrir a igreja, e hoje ele vai numa casa, vai em outra casa, acabou tudo, acabou a igreja, ficou lá um. Está entendendo? Por quê? Porque não vigiou. Não vigiou. Então, irmão, quando o problema vir, você tem que crer num Deus que coronavírus, coisa nenhuma, rapaz. Que pestilência, coisa nenhuma, rapaz. Ou Deus é nosso Deus ou nós não somos nada. Amém? Deus é Deus. E Ele cuida de nós. Então, como Deus cuidou de Israel aqui na nuvem e na coluna de fogo, a mesma nuvem, a mesma coluna de fogo continua. Só que Deus está em outra etapa agora. Amém? Deus está em outro trabalho agora. Agora é o Espírito Santo. Amém? Agora é Ele, é forma de Espírito. Deus está na forma do Espírito Santo sobre o teu filho, sobre a tua filha, nos ungindo cada um com teu poder, com tua graça, para nos guardar, para nos livrar do perigo aí fora. Então aqui você pode ver, irmãos, que Deus cuidou daquele povo, que o próprio Deus sabia que eles iam prostrar diante da imagem. E Deus, mesmo assim, Deus cuidou deles, sabendo que eles iam pecar, sabendo que eles eram crente fronteiriço, e Deus cuidou deles. Não vai cuidar de você? Não vai cuidar de nós? Nós não podemos ser crente fronteiriço. Nós temos que ser crente que chega no Jordão e entra no Jordão. Amém? Que chega na muralha de Jericó, bate o pé e a muralha cai. Naquele tempo tinha que rodear e gritar. Hoje não, você só bate o pé em nome de Jesus Cristo, o negócio cai tudo diante de você. Tem que ser assim. Amém? Então veja, irmão, Êxodo 16:10. E aconteceu que quando falou Arão toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então a nuvem, meu irmão, a nuvem, era uma nuvem como um véu. Amém? A nuvem era um véu que protegia a presença de Deus, para eles não poderem ver em Deus. Deus estava ali, mas eles não podiam vê-lo. Então, a nuvem era um véu.
Amém? E hoje não precisa da nuvem, porque o véu foi rasgado. E Deus está aqui, nítido, na sua presença, dentro de nós, levando a igreja, levando o seu filho, levando sua filha. Ele diz, naquele dia o Pai está em mim e eu estou em vós. Deus está agora dentro do nosso coração. Por isso que não é a nuvem mais, irmão. Deus saiu de trás do véu e entrou agora em corpos humanos. Filhos e filhas de Deus, para operar a ressurreição dos mortos, para operar o trabalho que está chegando aí. Amém? Então, quando Arão aqui, o sacerdote falou, eles olharam, a nuvem estava lá. Amém? Quando você fala a palavra, a nuvem de Deus está aqui. Vamos dizer assim, o Espírito Santo de Deus está aqui. Tá certo? Passeando no nosso meio, nos guardando, nos protegendo. Então, amados, veja. Êxodo 24:15. Só estou citando para vocês, para mim chegar num denominador. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Veja. E habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E apareceu da glória do Senhor. O parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Você vê que a nuvem ficava lá em cima, irmão, no pico do monte. Quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei. Né, irmão? Não era uma coisa gloriosa, não era para essa congregação estar lá de joelho, esses 40 dias, né, adorando o Senhor. A nuvem está, né, eles foram fazer bezerro de ouro. Dá licença, irmão, a mensagem está aqui, a mensagem é pregada em sua totalidade, como o irmão Tarcísio estava falando aqui da palavra. O povo está levando as coisas de Deus de qualquer maneira, vai na igreja quando dá na telha, pelo amor de Deus, nós temos compromisso com Deus, de adorá-lo. Nós temos um dia na semana que impreterivelmente nós temos que tirar esse dia para Deus, que é hoje o domingo. Aí qualquer coisinha prende as pessoas, segura as pessoas, meu irmão. Como que essas pessoas vão no rapto? Se vai levando as coisas de Deus de qualquer maneira, está igual aquele povo. Temos que ser mais cristãos, mais fervorosos, mais ativos. Nós temos uma igrejinha ali, irmão. Quem vai? Hã? Era uma coisa, irmão. Por isso que a denominação dá um show em nós, viu? Desculpe. A palha. Os que estão na palha lá. Abre uma igrejinha lá onde o Judas perdeu a meia. Vamos dizer logo, né? O sapato ele perdeu aqui desculpe a expressão. Irmãos. Nós abrimos uma igrejinha na casa da irmã fulana. Irmão, não cabe de gente. Você está entendendo? E nem palavra verdadeira tem. Entendeu? Está todo mundo com sede, todo mundo com a fome da palavra. Agora chega no manancial de água viva, que é a mensagem, descansa. Fique em casa. Vendo o quê? Se estiver vendo coisa de Deus, amém. E se estiver vendo coisas que não convêm? Depois vem as enfermidades, vem os problemas. Vem a crise financeira, vem isso, vem aquilo. Onde que eu errei, Senhor? Toda a vida. Errou o tempo todo. Que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, amados, veja aqui. Moisés, para receber, Deus manda Moisés aos anciãos subir no monte, para receber as tábuas da lei. Moisés subiu. O Êxodo 33:9, veja, eu só estou citando aqui para nós hoje citar isso aqui. Êxodo 33:9. Aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Que facilidade, né, irmão? Deus descia lá na tenda de lona. Tendinha, irmão, de pano, de Moisés, tá? Olha,
punha-se à porta da tenda. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se, cada um, à porta da sua tenda. Viu? Agora sentiram, né? Deus está ali. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Então, irmão, veja, Deus estava ali. Moisés, como é que você está, meu filho? Encostado ali na beira da porta da tenda. E aí? Vamos caminhar, vamos trabalhar? Como é que é? Deus falava cara a cara com Moisés. De certo, irmão, fazia aquele risco de nuvem, né? Do céu à terra. Aquela colunona de nuvem parava ali, né, irmão? E Deus ali, escondido dentro da nuvem, né? Aquela coluna de nuvem ali, dali de dentro. O Moisés já sabia. Sim, Senhor, fala que o teu servo ouve, né? E ali Deus falava com Moisés. Hoje, Deus não precisa mais, irmão, fazer essa fumaça, né? Ele está na forma do Espírito. Irmão Brana, tá vendo, irmão? Deus não mudou. Amém? Hoje eu posso falar da minha parte que nós ouvimos a voz de Deus. Tá? Nós ouvimos a voz de Deus. Aqui Deus falou com Moisés na tenda e falou com o irmão Brana, a coluna de fogo, né? E o irmão Brana podia ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, apenas para fundamentar isso aqui, 33:9, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Amém? Deus fala contigo também. Deus fala conosco também. Basta você parar para dar ouvido à voz do Senhor. Amém? Basta você parar para falar: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Amém? Naquele tempo Deus tinha um canal chamado profeta para falar, como falou até esse dia com a mão brana. Mas não significa que Deus está limitado, só pode falar com profeta. Não, Deus pode falar com qualquer um dos seus filhos. Basta você se humilhar, buscar o Senhor, porque eu sei que tem pessoas que falam: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus. Irmãos, esses dias atrás eu ouvi 2 vezes a voz de Deus. Esse dia eu falei: Senhor, o que eu vou pregar hoje? Preciso de uma inspiração, Senhor. Veio uma voz para mim e diz: a pedra. Amém? A pedra. E tem um jeito eu já captei o jeito de ouvir a voz de Deus, irmão. Você tem que estar de uma forma. Deus vai te ensinar como é que é, porque isso aí. Eu só sei que eu dei uma virada assim para escutar aquela voz. Eu vi que alguém ia falar. Quando eu virei, eu ouvi a voz: a pedra. Preguei a pedra angular. Foi uma mensagem boa. Amém? Aí eu falei: Senhor, hoje é domingo, eu preciso de uma mensagem, Senhor, para o povo. A nuvem. Está aqui. Amém? Então, irmão, não é fruto da nossa imaginação. Porque se fosse fruto da nossa imaginação, Deus não precisa falar com nós, a nossa carne falava com nós. E o diabo também. Mas o diabo não pode falar, porque o diabo, ele está contra Deus. Ele é contra a palavra. Amém? E nós temos que discernir a voz de Deus também. Porque eu já ouvi a voz do diabo também. Tá? Arrepia até os ossos. Não é só a pele, não, até os ossos estremecem. Tá? Então, ouça a voz de Deus nesses últimos dias. Não fica ouvindo o mundo, não. Não fica muito em redes sociais, não. Amém? Tempos atrás, uma voz de Deus disse para mim: cuida de ti. Nós temos que cuidar de nós.
Não fica pensando que eu vou cuidar do irmão, que a irmã vai cuidar do... Não, cada um tem que se cuidar de si mesmo. Cuida de ti, porque ninguém está aí, meu irmão. Ninguém está preocupado com nada, não. Só os filhos de Deus é que estão preocupados. Então cuida de ti mesmo. Como Paulo falou para Timóteo, cuida de ti mesmo. Você está preparado para ir no rapto? Não estou. Então prepara, porque o rapto está pertinho. O rapto está à mão. E aqui nós ouvimos Deus falar com Moisés da nuvem na porta da tenda. Que facilidade, meu irmão. Por isso que os olhos de Moisés, nunca nem envelheceu. Moisés, com 120 anos, ele subiu o monte. Sente, ele para estar... Josué, vem cá, pega meu braço aqui, meu filho, me ajuda. Subiu lá em cima do monte e Deus falou, é hora de você ir embora. Vamos embora, meu filho. Moisés morreu, uma morte, e ressuscitou porque ele era um tipo de Cristo. Amém? Então 39 até o 10. Veja, agora, no Êxodo 40, irmãos, de Êxodo 34, o 38. Só estou citando, depois vocês podem ver. 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olhando, pois, a nuvem, se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Então você pode ver, irmão, que se a coluna de fogo, a nuvem, ficava um mês, eles ficavam um mês, irmão. Porque só saía se a coluna de fogo e a nuvem saísse. Isso mostra que nós só podemos nos mover ao mando de Deus. Não podemos fazer qualquer coisa por nós mesmos. Não, eu vou viajar, eu vou mudar para tal lugar, eu vou para isso, eu vou para... Não! Tem que ter o assim diz o Senhor. Agora nós precisamos de confirmação de Deus. Antigamente nós andávamos as apalpas dela do jeito que dava, irmão? Agora não. Agora nós temos um Espírito de Deus, nós temos o Senhor Jesus Cristo, amém? Que morreu por nós na cruz para nos guiar, para nos levar, para falar vai ou vem, fique em paz, amém? Porque você vê aqui que ele só saía quando Deus movia a nuvem, quando Deus movia a coluna de fogo. Eu vi caso aqui já na Bíblia de ficar um ano ou mais eles parados ali. E Deus sustentava eles, irmão. Tinha água, tinha a rocha, seguia eles, A rocha seguia, diz a Bíblia. Imagina um pedrão. Bum, bum, bum. Imagina onde dizer, o que foi? A rocha está aí, rapaz. Tem água, não falta água. Andava mais um pouco, não sei quantos quilômetros por aí. Cadê? A rocha está aí, ó. O nosso hidrante de Deus, a água da rocha. Diz que a rocha o seguia, irmão. É o que diz a Bíblia. A rocha o seguia. Amém? E tinha maná do céu, que eles faziam os alimentos. Tinha os alimentos que Deus deve ter. Eu creio que Deus deve ter dado para eles a sabedoria para aquelas mamães fazer com os maná, Vários tipos de prato, irmão? Porque um prato só, Deus falou, não, vou dar. Eles tinham vários tipos de prato, Então Deus cuidou do seu povo ali, eles que foram ingratos, eles que não tiveram coragem de entrar na terra prometida. E nós não podemos ser ingratos, porque nós vamos entrar na terra prometida, que é o Espírito Santo. Vamos para o milênio, vamos para o arrebatamento. Nós não podemos fazer como eles fizeram. Você vai para 10 de Coríntios, você vê lá, está escrito, não podemos fazer como Israel fez. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Mas eles caíram no deserto, porque foram murmuradores, desobedientes. Que decepção, irmão, que trabalho que eles deram para Deus. Sendo o povo de Israel, o povo eleito. Amém? Então veja, irmãos. Agora vamos para número 9.
Números capítulo 9. Eu quero ler aqui, que eu falei que eu ia ler Bíblia, né, irmãos? Número 9:15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho à tarde. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. E quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, tá vendo, irmão? Ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, o segundo dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor, tinha cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Olha aí, irmão, que coisa. Só andava quando Deus andava. A nuvem estava lá, a coluna estava lá, um mês, um ano, até para... Por isso, irmão, que o irmão Brana tem uma expressão que ele fala dos incrédulos daquele dia, sabe? Israel incrédulo. Diz que eles olhavam aquela coluna de fogo, aí um olhava para o outro e falava, o que é isso? Eu falei, rapaz, não sei o que é isso aí não, no céu não. Você acredita, irmão? Muitos deles nem sabiam o que era aquilo. Só queria mesmo sair da escravidão do Egito, mas a escravidão não saiu da cabeça deles. Então aqui, irmão, hoje, para você que está ouvindo essa palavra, amém? Eu estou citando para você aqui o cuidado que Deus tinha. Deus tinha aquele cuidado com eles naquele dia. Deus tem o mesmo cuidado conosco hoje. Nós não podemos andar por vistas, temos que andar pela palavra, por fé, temos que ter fé, amém? Não podemos fazer qualquer coisa, até um casamento, né, irmão? Porque tem muito casamento errado. Por quê? Porque fazem fora da palavra, tá entendendo, irmão? Não ora o suficiente, não confirma com a palavra do Senhor. E desculpe o que eu vou dizer, irmãos, e muitas vezes Deus envia testes para nós, e nós não passamos no teste. Os testes vêm, Deus testa, porque esse povo aqui foram testados no deserto. Deus testou eles. E sabe de uma coisa? Eles não passaram no teste de Deus. Só Josué e Caleb que passou no teste. Mas 1.900.098 não passou no teste. Eles murmuraram, eles falaram mal de Moisés, eles falaram mal de Deus, tendo tudo. Não é o mesmo caso hoje. Pessoa tem saúde, pessoa tem casa, tem carro, tem isso, tem filhos, tem parentes, tem tudo, mas não está bom, se matam, suicidam. Então, irmão, temos que ser gratos, porque Deus está dando, Deus está estendendo a mão de misericórdia. E no nosso tempo a nuvem veio também, para vindicar, um profeta vai falar, essa era nossa, tá certo? Então, irmãos, veja, Números 11, 24.
Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos e do povo, e o pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Amém? Até o 25. Veja, 70 anciãos, o Espírito do Senhor desceu sobre eles para capacitar 70 anciãos para ajudar Moisés. Você vê, irmãos, aqui, está aqui porque o Jetro tinha dado o conselho para Moisés. Moisés, é muita carga, é muito trabalho para você. Reparte os seus turnos. E aí ele escolheu 70 homens. E desses homens foram, Deus, diz a Bíblia que Deus tirou do espírito de Moisés, irmão. Olha quanto que Moisés tinha, irmão. Deus tirou da unção que estava no Moisés e deu para 70 anciãos. E eles pularam e saltaram e profetizaram, meu irmão, e tiveram o Pentecoste deles. Mas foi só aquele dia. Amém? Você vê que tem gente, às vezes você fala em língua, glória a Deus. Não fica pensando que vai ficar falando língua a vida toda. Foi só que eu já falei línguas. O dom às vezes vem para você uma vez só. Só para te selar. Selou, não tem que ficar mais. Deus dá uma arma para você. Vou te ensinar a tirar, meu filho. Você pá. Amém? Aí fala, aqui tá a arma, tá as balas, tá tudo a arma aí. Você vai ficar de segurança. Não é para você ficar tirando. Você entendeu? Ficar gastando o que Deus te deu. É para você usar na hora que o inimigo vir. Aí sim. Na hora que o diabo mostrar a cara, você bala no meio da testa dele. Aí sim. Então, irmão, veja. Nesta noite, o mesmo Espírito Santo que derramou sobre 70 anciãos, pode derramar sobre você. Pode derramar sobre nós aqui. Basta você querer. Amém? Assim como encheu aqueles homens do poder de Deus. E eles profetizavam. Amém? Deus pode encher você também nesta noite. Não é por causa de uma nuvem, não. Mas por causa do Espírito Santo. E por causa das promessas que está embasada aqui na palavra. Deus não pode falhar. Deus prometeu. E Ele é cumpridor da sua palavra. Então nesta noite Deus pode te encher. Você pode ir para casa cheia do Espírito Santo. Você pode ir para casa, irmão, profetizando a palavra. Porque um profeta é um pregador da palavra. Irmão Brando fala, um profeta é um pregador. Porque ele está pregando a vinda do Senhor. Está profetizando a vinda do Senhor. Amém? E se você crer nesta noite, você pode sair daqui diferente do que você chegou. Amém? Glória a Deus. Números 11, 24, lemos. Números 12, 10. 12, 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Amém? Então você vê, irmãos, Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Miriam era cantora da igreja. Arão era o sumo sacerdote. Você vê, irmão, o ofício como é que é. Com Arão não aconteceu nada, né? Por causa do ofício. Você vê como é que Deus não podia permitir alguma coisa contra Arão. Mas ele também, depois ele lá na frente, Deus purgou ele. Agora a Miriam caiu leprosa, porque falou, olha Moisés, você está casando com essa negrinha aí,
essa mulher cozita, que essa africana, onde já se viu língua, sabe, irmão? Isso serve para nós. Não depreciar ninguém. Não julgar ninguém. E não falar mal de ninguém. Você vê, só porque Moisés era o homem de Deus, né? A Miriam e Arão foi questionar isso no arraial. Todo mundo, que fofoca que não virou. Ela ficou leprosa. Arão depois, Deus puxou a orelha dele, né? E aí, o que aconteceu? Parou a obra de Deus. A coluna não pôde ir, porque a coluna se retirou por causa do pecado. Você vê, irmão? A coluna, o Espírito Santo sai quando você peca, quando você fala coisa errada. O Espírito Santo bate asa, ele vai embora. Você não pode deixar o Espírito Santo sair de você. Tá? Você pode ver que quando Davi pecou, ele não perdeu a salvação, mas o Espírito Santo que estava sobre ele saiu dele. Porque o Espírito Santo dava alegria para Davi. E Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus ficou, né? O irmão Brando fala que é como uma pombinha, ela voa e senta lá no galinho, fica lá, só para você ter uma ideia. E Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Quer dizer, ele era salvo, mas a alegria que o Espírito Santo traz, que é um fruto do Espírito, estava lá. Mas depois Deus perdoou Davi, purgou ele, os filhos, né? Cada um se arrebentou para lá, né? Deus tratou duro com eles. Mas a Miriam ficou leprosa uma semana. Por que ela ficou leprosa? Porque falou mal do homem de Deus, que era o seu irmão. A Miriam era irmã do Moisés. Não é porque era irmã que tinha o direito de chegar: você vai casar com essa menina aí? Não, tá certo isso não, olha a cor dela. Discriminação, irmão. Não pode. Mas diz o profeta que era a escolha de Deus. O que você vai fazer? Então tem coisa que você não pode falar nada. Deixa na mão de Deus. Aos seus olhos está errado, mas e aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus, Deus pega um profeta chamado Oséia e fala: Oséia, eis-me aqui, Senhor. Você sabe ali aquela casa das prostitutas? Sei, conheço lá, eu passo de largo. Pois é, Oséia, você vai encontrar uma lá e vai resgatar ela e vai ter filhos com ela. Deus manda o profeta casar com uma prostituta, irmão. Hã? E aí? Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Agora eu vou falar: Deus, o senhor está contribuindo com a coisa errada, Deus? O que é isso? Né, irmão? Quem sou eu para questionar os desígnios de Deus? Deus faz o que ele quer, irmão. Ele resgatou a prostituta, tirou de lá. Deus queria fazer história, né, irmão? Ela teve os filhos, teve filhas, teve uma família. E cada um daquele tinha uma sequência na profecia da palavra. Então, voltando aqui na Miriam. A Miriam parou a obra de Deus. Porque pecou. O pecado estaciona a obra. O pecado esfria a igreja. Por isso, irmão, que tem que ter desligamento muitas vezes. Tem que dar uma nota, né? Porque tem muita gente errando, muita gente fazendo coisa errada. Tá? Então, nessa noite, irmão, não murmure. Não julgue ninguém. Julgar é condenar. Tá? Não podemos julgar ninguém. Às vezes você vê uma pessoa num estado deplorável, já julga, fala: isso aí vai para o inferno. Não, não pode julgar. Isso aí está com a passagem comprada para o inferno. Não pode julgar. Porque amanhã aquela pessoa está na igreja, está servindo a Deus, está arrependido dos seus pecados. E aí, como é que vai ficar? E Cristo falou: pelas suas palavras serás justificado. E pelas suas palavras serás condenado. Nós temos um Wi-Fi de Deus, que é o nosso pensamento. Veja, tudo que pensamos está registrado lá. Você vê que a internet, tudo que você faz na internet, né, o HD lá, está tudo registrado. Fala, imagem, o que você fizer. Você apaga do celular, mas não apaga nunca. Está lá no HD central. Então tudo que o ser humano faz aqui, Deus, que é muito mais que toda essa tecnologia do homem, sabe de tudo. Deus conhece tudo. Então pelas suas palavras será julgado. Então não julga ninguém. Não fala nada. Não faz igual a Miriam. Só ora: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão,
do nosso irmão da igreja, da nossa irmã, ajuda ela, Senhor. Não julga, olha como ela está, Senhor. Olha a condição dessa irmã, meu Deus do céu, Senhor, ajuda ela. Mas não sair falando para esse, falando para aquele. Esse é o perigo, irmão. Você orar para Deus é uma coisa, agora sair falando, olha aquele irmão, olha aquela irmã, não. Depois vem problema e não sabe o que é. Meu Deus, onde que eu falei? Tem que fazer igual a Mombrana fala, voltar lá atrás e ver o que falou. Voltar lá atrás e ver o que fez, onde deixou Jesus. Aí tem que pegar Jesus lá e trazer de volta. Amém? Então, irmãos, veja, a hora está voando. Números 12. Mateus 17:5 eu não vou ler, vocês sabem. A nuvem luminosa que desceu, né, sobre Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Apareceu Moisés de um lado, Elias do outro. E Pedro, que estava ali, como Tiago e João, olhou e disse, bom estarmos aqui, mestre. Vamos fazer 3 tabernáculos, né, irmão? Um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor. Veja como que é fácil para fazer igreja, né? Denominação. Porém, o grande Espírito Santo, que estava naquela nuvem luminosa, você vê como é que é. Se tivesse o celular naquele dia, né, irmão? Podia tirar, às vezes era igualzinho aqui a silhueta de Jesus, né, irmão? Naquele tempo não tinha celular para tirar foto. Então, da nuvem luminosa, que era o Espírito Santo, disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Quer dizer, nada de ouvir mais Moisés, representando a lei, porque a lei te condena. Nada de ouvir mais o Elias, que é representante da justiça, a justiça te condena. Ouve o amor, Cristo é o amor. Amém? É o que devemos ouvir. Glória a Deus nesta noite. Ouve o amor. Aquela nuvem luminosa, irmão, que apareceu é a mesma dessa aqui. Tá? Agora, para finalizar, você sabe, irmãos, igreja, que no Brasil e em outros países vem uma doutrina na mensagem dizendo que a descida dessa nuvem em fevereiro, 28 de fevereiro de 63, foi a vinda do Senhor. Você vê que os pastores, né, dizem que foi a vinda do Senhor. Então, irmãos, criaram essa doutrina, chama ismo, tá? Isso chama ismos. Por exemplo, aqui está a avenida que vai para a glória, tá? Jesus é o caminho, não é? Você está no caminho, não está? Mas se você sair lá na beirada da estrada, chama margem. Essa margem à direita, ou a margem à esquerda, mesmo com a palavra, é ismo. O que é um ismo? É a pessoa sair do caminho e arrumar uma ideia e ficar à margem. Ele estaciona igual a Miriam estacionou a igreja. Então eles criaram isso dizendo que a peruca foi a vinda de Jesus Cristo. Não foi a vinda de Jesus Cristo, irmão. Porque o irmão Brano usou a palavra parúzia, ou parousia, que significa aparições. Deus tem N aparições. Amém? No decorrer das eras da igreja, aqui, quantas aparições de Deus para Israel aqui, irmão, que Deus desceu, não era a vinda de Deus, era Deus tratando com eles. Como é? A vinda é para tirar o povo da terra e levar para o céu. Essa é a verdadeira vinda. Então, quando aconteceu isso? Em 28 de fevereiro de 63, o próprio irmão Brana continuou pregando, dizendo, nós estamos esperando a vinda do Senhor. Até 65, antes do irmão Brana dormir com o Senhor, né, em dezembro, quando ele sofreu o acidente, você vai ler as mensagens, as orações, o próprio irmão Brana dizendo, nós estamos esperando a vinda do Senhor, a segunda vinda. Quer dizer que esses pastores estão mais sábios que o irmão Brana, que Jesus veio para ele, até o irmão Brana ficou. Que Jesus veio em 63, irmão Brana, que era profeta, ficou. Então é uma doutrina confusa que está nos tabernáculos aí, e que o irmão e a irmã, e quem me ouvir, abra do olho. Porque o 24 de Mateus diz que se possível fosse, Satanás enganaria até os
escolhido. E não fica pensando que o diabo vai enganar os escolhidos lá na denominação, não. Ele vai tentar enganar os escolhidos na mensagem, nos grupos da mensagem. Nós temos que estar muito de olho aberto. Então a mensagem, nascer do sol. 11. Bem, se você, irmão Brana falando, mensagem nascer do sol, parágrafo 11. Bem, se você toma fotografia e vira nessa forma, quer dizer, vira para a direita, e a observa, deve ver de toda a audiência. É Cristo. Irmão Brana dizendo, se você pega a foto, que foi da revista, e vira, porque ela aqui está virada em pé, mas na verdade ela foi fotografada de lado, tá? De lado. O irmão Brana diz, você observa, é Cristo. Está entendendo? O irmão Brana está mostrando que a silhueta de Cristo na forma de uma nuvem, irmão. Tá? E Cristo é o Espírito Santo mesmo, não Jesus. Capta bem, Jesus é o invólucro, a carne. Cristo é o que morou dentro de Jesus. Quando Jesus sentou no trono, enviou esse Cristo que estava dentro dele para a terra, que veio para cá, no dia de Pentecoste. Significa que o Cristo nunca deixou a igreja. Cristo caminhou nas 7 eras da igreja. Cristo, não Jesus. Jesus sentou no trono da majestade divina, como um memorial. Amém? Aqui ele diz, é Cristo. Podem ver seus olhos olhando tão perfeitamente, está vendo, irmão? Quanto pode ser usando a peruca branca da suprema deidade, o juiz dos céus e da terra. Pode ver seus olhos ali, o formatozinho, seu nariz e sua boca. Somente vire a fotografia ao contrário, da forma que foi publicada, e esta posição tal como deve ser. Podem ver? Ele é o juiz supremo e fora dele não há outro. O irmão Brana está falando nesse sentido, mostrando, irmão, uma aparição, uma parúzia de Cristo. Amém? Aí o que o pregador faz? Pega isso aqui no pé da letra. Não, irmão Brana diz que é Cristo. Jesus já desceu então. Pelo amor de Deus, irmão. Se for assim, Jesus desceu lá no 1521, 91 lá do... Porque tem a lajota lá da igreja, tem a silhueta da cara do irmão Brana, lá. Você está entendendo? Então veja, essa posição, tal como deve ser, o podem ver. Ele é o juiz supremo e fora dele não há outro. Esta é outra identificação feita. É uma vindicação. O irmão Brana usou essa expressão. É uma vindicação. Essa peruca. Não é vinda de Cristo. Cristo está na igreja desde o Pentecoste. Não é vinda. Porque se computar como vinda, aí vai dar 4 vindas. E Deus não trabalha com 4. Deus trabalha com 3. Mombrana tem mais de 100 mensagens. Ele dizendo que são 3 vindas. A primeira para morrer pela igreja. A segunda ele vem como um rapto, arrebatamento, para levar a noiva. E a terceira ele vem como rei e rainha para inaugurar o milênio. Acabou, irmão. E daí? Aí entramos na eternidade. Não tem 4ª vinda. Se computar essa é 4ª, aí quebra o padrão. Então o profeta diz, é uma vindicação a mais de que esta mensagem é a verdade. Irmão, como que é fácil entender, irmão. Agora, esse dia eu vi o pastor da nuvem. Não, irmão, está aqui. O olho de Jesus, o cabelo de Jesus. Irmão, tudo bem. Deus, vamos calcular que Deus resolveu mandar uma foto lá dele para a terra. Manda foto dele. Vamos dizer que essa é a foto de Deus na terra. É a foto dele, irmão. Não é ele. E outra, para fazer essa foto, ele fez essa foto e logo deletou. Deus deletou essa foto. Como? Os anjos não vieram e não formaram os anel. Ficou os anjos, 7 anjos formando isso aí, Não foi? Formou. Quando os anjos, certo, o anjo-chefe dos 7, era 7 anjos, falou, pessoal, o rosto de Jesus Cristo da suprema deidade está certinho, ponto final. Aí
A revista Life tirou a foto. Aí os anjos desapareceu, sumiu a nuvem. Cadê a nuvem? Deletou a nuvem. Você está entendendo, irmão? A nuvem ficou meia hora. Sabe quanta nuvem ficou, irmão? 25 minutos no céu. O tempo dos anjos, né? Aí vem os pastores, meia hora de silêncio. A meia hora que a nuvem fez, foi a meia hora dos... Irmão, a meia hora vai dar 40, 50 anos, irmão. Tá? Não é isso. Então veja bem. Há mais do que... É uma vindicação. E há mais do que esta mensagem é a verdade. É a verdade. O irmão Branham usou 2 vezes. E aqui está mostrando com a peruca branca que ele não é uma terceira pessoa, mas a única pessoa. Podem ver claramente o escuro, sua face, sua barba, seus olhos, e notem, ele está olhando, dele emana esta luz resplandecente, por causa dos anjos, né? No lado direito, para que ele está olhando, também na cruz ele olhou para a direita, onde perdoou o malfeitor, o ladrão, ainda marchamos em seu nome, na luz de sua ressurreição. Amém? Ele está olhando para a direita. Pode ver que a peruca, o rosto de Cristo, né, irmão, que os anjos fizeram, ele não está olhando para a esquerda, ele está olhando para a direita. O anjo, ou melhor, perdoando. Igual ele olhou para a direita e perdoou o ladrão da direita. Amém? Então, igreja, está aí, tá? É um ismo. A doutrina da nuvem é um ismo. E se fosse mesmo, e nós está aqui no púlpito falando mentira, Deus já tinha chutado nós daqui do púlpito e jogado lá embaixo. Amém? Porque nós temos que estar convicto disso aí. Está sendo convicto da palavra. Então, nesta noite, meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Tá? Não seja enganado por ismo, por ideias. Creia na palavra. Deixa o grande Espírito Santo falar com você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Amém? Eu estou segurando, irmão, para não perder. Sempre estou ouvindo a voz de Deus. Meu pai ouvia a voz de Deus. O meu pai. Mesmo lá no comecinho. Em 1959, 60, por aí. Meu pai ouviu falar assim: saudou-se um homem santo do santo na Rússia. Meu pai ouviu lá na Pedra Preta, no Mato Grosso. Ouviu essa voz de Deus. E quem era o homem santo do santo na Rússia? O irmão Branham, curando o menino lá na Finlândia, na União Soviética, um país, entendeu? A Finlândia, quando aquele caminhão atropelou 2 meninos e um morreu na hora. E o irmão Branham tinha tido a visão 1 ano antes, que tinha um menino para ser ressuscitado. E nesse dia o irmão Branham estava indo para a campanha, caminhando, ia passando perto do caminhão, né, irmãos? Aí alguém falou: irmão Branham, é um acidente, tem um menino morto ali debaixo do caminhão. Aí ele falou: fulano, dá uma olhada na minha Bíblia aí, né? Olha na capa da minha Bíblia. Olhou. Como que é o formato? A camisa dele é marronzinha, os botões da camisa dele é assim, tá com calçãozinho assim. Menino voltando da escola, né, irmãos? 10 anos por aí. Olha lá, foi lá, irmão Branham, é o menino. É o menino da visão, irmão Branham. Você vê? Deus ressuscitando o menino lá na Rússia e meu pai ouvindo a voz de Deus lá na roça, canchada nas costas. Ouve ou não ouve a voz de Deus? Aí o irmão Branham orou, ajoelhou ali e falou: ó, pessoal, eu sou um falso profeta, um falso pregador. Eu ponho uma placa no meu peito nem nas costas, falso pregador, se esse menino não ressuscitar. E naquele momento que o irmão Branham está fazendo esse discurso, os russos marchando, o exército ia passando. Quando chegou perto ali, o irmão Branham de joelho para orar para o menino, o comandante certo fez os soldados parar, eles pararam e assistiram. E o irmão Branham orou e os ossos do guri engrenou tudo de novo, né, irmão? Deus colocou todos os ossos no lugar e tudo. Moleque levantou, ressuscitou instantaneamente, irmão, um milagre. Aí os soldados russos batiam as coronhas dos fuzil no chão. Vale crer num Deus que ressuscita os mortos. Vale crer num Deus que ressuscita os mortos. E eles foram embora marchando e dizendo: vale crer num Deus que ressuscita os mortos.
E lá, antes de 60, meu pai ouviu a voz. Por isso que ele veio para a mensagem. Então, quero te dizer, Deus não deixa nós ser enganados. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Deus Todo-Poderoso, grande Pai de misericórdia, que usou Moisés, falou cara a cara com Moisés, com os profetas do Velho Testamento. Senhor, o Senhor falou através da nuvem. A nuvem era como um véu. Dali o teu Espírito falava. O teu Espírito dava as profecias. Toda a palavra vinha através do teu grande Espírito Santo. Porque ninguém pode ver o teu rosto, ó Pai. Ninguém pode te fitá-lo. E o Senhor é o mesmo agora, no tempo do fim. O grande Espírito Santo. E como o Senhor usou com Israel, que vivia sob sangue de bode animal. Agora nós estamos, Pai, debaixo do sangue do Cordeiro imolado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor veio aqui nesta terra e sangrou por nós na cruz. Estamos debaixo da bandeira desfraldada da mensagem do profeta. Venha nesta hora, Senhor, e enche esses irmãos, enche essas irmãs com o teu Espírito Santo. Enche, Pai, com teu poder. Movimenta aqui, Senhor, mostrando que o Senhor é Deus, mostrando que o Senhor é o mesmo, como foi no Pentecoste, o vento impetuoso. Senhor, enche cada irmão, enche cada irmã com o teu poder, com o teu Espírito Santo, trazendo curas, trazendo milagres, levantando a cabeça do teu filho e da tua filha, fortificando, abençoando eles e ela, abençoando o ministério aqui, Pai. Ó Senhor, o Senhor tirou de Moisés e deu para aqueles 70. Ó Senhor, tira do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor prometeu, Jesus Cristo é a fonte suprema do teu poder. Jesus Cristo é a fonte suprema da vida eterna. Enche nós, Senhor, do teu Espírito. Enche esses irmãos, Senhor, da tua graça. Mostra que o Senhor é o nosso Deus. Faça triunfar, faça prevalecer a tua palavra e enriquece teu filho e tua filha, porque em cima desse tabernáculo o Senhor pode mostrar o seu poder. Senhor, a coluna de fogo estava sobre o tabernáculo. Agora o tabernáculo é nós. O tabernáculo é o irmão e a irmã. Somos tabernáculo vivente. E a tua coluna está sobre nós. Está sobre o irmão. Está sobre a irmã. Está sobre aquele que está me ouvindo. A grande coluna de fogo está sobre o eleito. Oh Deus, faça com que eles possam ouvir a tua voz. Senhor, façam com que o meu irmão e a minha irmã possam ouvir a tua voz, como eu já ouvi muitas vezes, Pai, a tua voz. Nós sabemos que o Senhor fala, nós sabemos que o Senhor é um Deus longânimo, mas chega o momento, Pai, de nós podermos ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir mais da tua palavra. E agora, Pai, dispensa o teu anjo, guarda o irmão e a irmã ao sair daqui, Pai, para o seu lar provisório. Ajuda o teu filho, aquele que está na internet, aquelas pessoas que vai nos ouvir. Senhor, ajuda eles, resgate eles, tira eles da incredulidade, Senhor, do sistema do mundo. Salve essas pessoas. Não deixe os irmãos entrar em ismos, Pai, em heresia, ficar estacionado na beira do caminho, Pai. Não, que possamos caminhar na marcha do Evangelho. E assim pedimos e agradecemos, e leva todos nós em paz, protegido debaixo do sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos cantar um verso de um cântico para nós finalizar. Só a primeira estrofe do 181. Bem-aventurança do crente. 181, pela fé. Glória a Deus. Bem-aventurado. Lá.
Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Amém? Tá aí, irmãos. Segue fielmente. Amém? Esta mensagem, irmãos, na minha ótica, nem o ouro desse mundo paga o valor dessa mensagem. O que adianta você tá numa casa, irmãos, milhões de ouro sem Deus, sabendo que você vai morrer e vai acabar tudo. Então a mensagem é vida. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo e a fé perfeita permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados. Podem ser na ordem.